Olá, tudo bem? Esse é o Café com Tributo. É um programa semanal apresentado por mim, Antônio Carlos Barragan, em que iremos apreciar informativos do STJ e do STF, ou então alguns julgados deles, RE ou RESPs deles, e será sempre relacionado a um tema tributário. Bom, no Café com Tributo, além de apreciarmos as decisões tributárias, vamos também apreciar um café, não é? E hoje o café do dia é a Rosa Baia da Colômbia. Um café que é bastante refinado, que tem toque de frutas vermelhas e um acentuado gosto de vinho ao final da bebida. Bom, então vou começar esse programa de hoje saboreando um pouco desse café, o Rosa Baia da Colômbia. Realmente sensacional esse café, altamente indicado. O café tem um gostinho ao final diferente. Quando você toca na boca, ele tem um gosto inicial adocicado e ao final ele vai um pouquinho mais rascante, como um vinho seco. Bem interessante e tem realmente o gosto das frutas vermelhas. Bom, a nossa análise de hoje recai sobre a decisão do Supremo em relação ao RE 562045 do Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade de progressividade no Imposto sobre a Transmissão, Causa-Morte e Doação, o ITCMD. Veja, a Carta Constitucional, ela em momento algum diz pra gente que nós estamos diante de um tributo progressivo. A progressividade somente é prevista pela Constituição de 1988 para o imposto de renda, para o imposto sobre a propriedade territorial rural e para o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. Então somente ITR, IR e IPTU são progressivos pela Constituição de 1988. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu, nesse julgamento, que o ITCMD também deve ser apreciado pela progressividade, ou seja, suas alíquotas podem sim ser dotadas de progressividade. E por que ele decidiu dessa maneira? Em virtude do privilégio que deve ser dado à capacidade contributiva. Então o Supremo ele pauta sua decisão dentro da justiça fiscal, pauta sua decisão dentro do princípio da igualdade. Então ele busca trabalhar a capacidade contributiva dentro desse imposto, que para muitos é classificado como imposto real, pois a clássica classificação dicotômica dos impostos quanto ao momento de sua incidência se faz de imposto real e imposto pessoal. Sendo que, ao analisarmos o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição da República, que vai tratar da base do princípio da capacidade contributiva, vamos identificar ali uma expressão que é a capacidade econômica. E daí faz-se necessário um aprofundamento do estudo da capacidade contributiva. E esse aprofundamento se faz no momento em que você verifica a existência de dois tipos que vão preencher a capacidade contributiva, que é a capacidade objetiva e a capacidade subjetiva. A capacidade objetiva é aquela estudada pelo ângulo dos impostos reais, e a capacidade subjetiva, que é a tradicional capacidade econômica, pelo ângulo dos impostos pessoais. Ou seja, por esse estudo verifica-se que não podemos afastar a análise da capacidade contributiva do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. Não é porque não há uma previsão expressa na Constituição para sua progressividade que não podemos nos valer de outro dispositivo constitucional, que seria o 145, parágrafo 1º da Constituição, para poder nos apoiar nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos os tributos estão sujeitos à capacidade contributiva. E aí, no ângulo dos impostos, nós temos impostos reais sujeitos à capacidade contributiva pelo ângulo da capacidade objetiva e temos também os impostos pessoais sujeitos à capacidade contributiva pela capacidade econômica. Então aí fica a conclusão do Supremo muito bem acertada e que, obviamente, né? Vamos dar mais um golinho. Sensacional. E que, obviamente, fica aí como um possível precedente para posteriormente também tomar essa mesma decisão em relação ao ITBI. Ou seja, em breve o STF também poderá decidir pela progressividade do ITBI, já que ITBI e ITCMD de certa forma surgem, têm a sua origem a partir de um mesmo imposto que existia antes de 1988. Então é bem possível que nós tenhamos aí esse posicionamento acerca da progressividade no ITBI em um breve espaço de tempo. Ok? Então, um grande abraço para todos e bons estudos!